Sejam bem-vindos a mais um episódio do Refúgio Autêntico, o podcast da Casa Autêntica. Eu sou a Yasmin e hoje nós vamos falar sobre algo que muitas vezes é visto como uma qualidade, mas ao mesmo tempo é visto como um defeito. O fato é que hoje em dia muitas pessoas têm isso como um peso emocional, um grande peso para si mesmas, que é o perfeccionismo. Aquela sensação de que nada tá bom, nada é suficiente, de que sempre dá para melhorar um pouco, e aí a pessoa vai muitas vezes até perdendo o limite do que ela realmente pode fazer em determinadas situações. E para conversar sobre isso comigo, eu trouxe uma pessoa muito especial para mim, uma criadora nata, uma pessoa super criativa. Eu sou suspeita para falar dela. A gente se estranhava antes, mas agora a gente até que se dá bem. Então eu quero que vocês acolham, coloquem as palminhas produções, Beatriz Cardoso. Seja bem-vinda, Beatriz. Obrigada a você que está escutando esse podcast. Meu nome é Beatriz, eu sou missionária da comunidade católica Shalom, sou publicitária, sou criativa, comunicativa, conversativa, tudotiva e muito perfeccionista também. Ai, meu Deus, eu já falei o tema, né? Tema. Que bom. Mas eu já tinha falado. Então pronto, eu já tô no tema, meu Deus, que a providência, né, me trouxe aqui para poder falar sobre esse tema que na verdade também acaba refletindo um pouco sobre a minha história, a minha vida, e é isso, tô muito feliz. Isso, Beatriz, é um prazer ter você aqui, tá? Como a Beatriz disse, ela é publicitária, então Beatriz, fala um pouquinho pra gente, você trabalha diretamente com criação, como que é um pouquinho dentro da publicidade do teu trabalho? Então, na publicidade nós temos diferentes formas de atuação, né? Tem aquelas pessoas que trabalham mais com planejamento, aqueles que escrevem, aqueles que criam como designer, como editor de vídeos, como motion, tem muitas funções. E uma das funções ligada a isso é a parte de estratégia, né? De construção da estratégia, da ideia, enfim. E na parte de atendimento, que é algo que a gente está sempre ligado diretamente ao decisor, né, de uma empresa, de uma marca. E eu desde sempre tive essa afinidade com a parte de atendimento. Então, hoje, dentro da publicidade, né, dentro do mercado, eu atuo como head de projetos. Sou aí uma liderança que trabalha justamente unindo o design, unindo a copy, unindo o vídeo, unindo estratégia, resultado, meta, tudo enquanto junto, de todas as áreas da publicidade juntas, né? Eu preciso ter de tudo um pouco para conseguir desempenhar aí a minha função de head de projetos. Então é criando o tempo todo, né? Criando e recriando o tempo todo. E avaliando também, né, Beatriz? O que a gente tá falando de perfeccionismo, o teu trabalho ele também é muito de avaliar, né? Se tá bom, se não tá, se tá ok, se quando mandado lá o resultado final vai ser o que vocês esperam, tem muito disso também, né? Exatamente, meu Deus, é uma função, né, de avaliação, porque você acaba gerindo uma equipe, né, dialogando com a equipe, com pessoas diferentes, de culturas diferentes, que até mesmo estudando a mesma coisa, também tem formas diferentes de apresentar o seu trabalho, mas acaba que você lida com o dia a dia, né? A entrega de cada pessoa, e isso você tem que avaliar, você tem que questionar, você tem que entender se tá pronto, se não tá pronto. Enfim, tudo isso. Isso me pega, né, nessa reflexão de onde nasce o perfeccionismo. Interessante que a Beatriz ia falando e eu ia pensando que o perfeccionismo, ele nasce muitas vezes até da função que a pessoa exerce em determinada situação, né? Mas eu queria trazer que ele também nasce dos padrões rígidos de que a pessoa aprende ao longo da vida. Às vezes a pessoa cresce ouvindo que precisa ser melhor, que não pode errar, que isso é errado, que fazer isso vai desagradar, que fazer isso vai desaprovar, né, decepcionar. Essa palavra, nossa, que eu acho uma das palavras mais fortes, assim, que é decepção, né? Você se decepcionar com algo é muito forte, mexe com muitas emoções, assim, dentro da gente.
Então, às vezes, a pessoa cresce ouvindo que ela precisa dar orgulho, e aí, sem perceber, aquilo vai se enraizando tanto que a própria pessoa chega a ficar confusa do que é o bom, do que é o ruim, do que dá para melhorar. O valor dela também vai sendo uma confusão, porque ela vai acreditando que o valor dela vai estar no desempenho dela, mais do que no próprio ser, né? Então, vai criando aquela falsa crença de que você só gostam de você quando você acerta, só quando você performa bem, que você for uma pessoa boa. E é interessante como isso é tão enraizado que às vezes a pessoa passa a acreditar que até o caráter dela está ligado a sempre quando ela acerta, né, a personalidade dela. E a gente sabe que isso não é verdade, né? E aí é quando o perfeccionismo não vira uma escolha, ele vira uma forma de tentar ser suficiente para tudo e para todos que estão ao redor. Tu sente, Beatriz, que essa pressão, hoje é frequente, principalmente pelas redes sociais, dentro das criações, das várias formas de criar e de se posicionar? Tu sente que essa pressão, ela existe? Essa pressão de que tudo precisa estar sempre impecável? Sim, na verdade, assim, é até interessante que o nome do podcast é Casa Autêntica, porque eu ia trazer a palavra, ao invés de falar, né, sobre o perfeccionismo, eu ia trazer a palavra autenticidade. Então, assim, hoje você está sendo cobrado para ser autêntico. Espera-se que o seu conteúdo, que a sua forma de trabalhar, de ser, de atuar, ela seja diferente das demais. Então, antigamente, né, numa cultura de comunicação, enfim, redes sociais, a gente tinha uma grande disputa para que você fosse igual tivesse o mesmo estilo de vida de um blogueiro, uma blogueira, ou alguém que ainda está começando, né? Enfim, você se espelhava, você se cobrava para que você tivesse aquele comportamento, né? Então, se o jeito que ele falava, eu também falava. O jeito que ele usava o filtro na foto, eu também usava. E hoje a gente percebe, né, que cada vez mais, até como fruto do mercado publicitário mesmo, da quantidade de informação que se tem hoje, você precisa ser você. Só que nem por isso você tira o perfeccionismo que existe dentro de você, porque acaba que você fica em dúvida se, abre aspas, o ser você é aprovado pelo todo. Então, assim, não sei se você que tá ouvindo, né, deu para entender a lógica, mas basicamente a cobrança hoje em relação a você mesmo é diferente em relação ao que você posta, ao que você diz, ao que você entrega. A sua opinião, ela não necessariamente precisa ser a opinião do todo, né? A sua opinião, na verdade, cada vez mais ela precisa ser a sua opinião, ao mesmo tempo que você precisa fazer parte de uma comunidade, porque se você não faz parte de uma comunidade, você também tá fora, né? Então teve até aquele meme daquela época, para mim você tá fora se você fizer isso. Então você tá fora se você não se posiciona, né? Se você não coloca para fora o que você pensa. Só que se você pensar diferente, você também é cobrado. Então, assim, não tem nem como não entrar nessa bolha do que é você se cobrar em ser perfeito, se cobrar em ser bom, e você se cobrar em entregar coisas que, na verdade, muitas vezes nem agradam só a você mesmo, mas precisa agradar o todo, né? Então, é meio contraditório, assim, mas é esse o tempo, né, que nós temos vivido. Eu lembrei de uma amiga minha que é psicóloga, ela trabalha com psicólogos no digital, né, com posicionamento de psicólogos. E aí ela falava, o mês passado ela lançou uma campanha que era justamente isso, porque você precisa esperar para você postar. Como a gente perdeu essa... E eu até sinto isso em mim, por exemplo, quando eu tiro uma foto, eu quero botar um filtro, eu quero que o meu sorriso esteja o mais legal na foto, que a foto esteja no melhor ângulo. E aí, gente, partindo para outro ponto, o que a gente está falando aqui não é sobre a excelência, não é sobre a qualidade das coisas. É claro que num processo criativo e principalmente num processo criativo assim de vida, não somente de criar alguma coisa, mas de ser, você vai tentar sempre ser o seu melhor.
né? Vai ter lugar que você vai querer, assim, vai ter, até nas relações, você vai querer dar, assim, tudo que você puder de melhor para aquilo. Então, a gente não tá questionando a excelência e a qualidade das coisas, mas o fato de achar que você nunca é bom o suficiente, né? A excelência, ela abre espaço para o erro. Então, quando eu faço uma coisa com qualidade, eu dou espaço para o outro não concordar comigo. Porque eu fiz ali com a qualidade, eu dei o meu melhor. O perfeccionismo, não. Ele não admite que o outro não concorde. Ele não admite que o outro não faça diferente. Se o outro já pensa diferente, eu já estou extremamente errado, já foi uma bagunça o que eu fiz, né? Essa é uma diferença muito importante. Você perceber que, e até outra palavrinha que a gente fala que é da autocrítica. Uma coisa é eu me criticar, criar uma coisa, eu me criticar e dizer assim, não, eu posso fazer melhor. Porque, gente, só quem tem acesso aos seus limites é você mesmo. Eu, inclusive, já digo muito isso para Beatriz, tá me escutando? Já disse muito para ela. Só quem tem acesso ao seu limite é você. Então, você sabe quando você pode dar mais. Você sabe quando você pode fazer melhor. Você sabe quando você pode se relacionar melhor. Aí aqui eu quero só abrir um pouquinho, Beatriz, não só para processos criativos, mas para relações. Você sabe quando você pode se dar mais em uma relação ou se dar menos, né? Só que quando você entra numa parte do perfeccionismo, meio que você perde essa consciência, realmente. Você sempre pode dar e dar e dar e dar até ultrapassar os teus limites. Como é que tu enxerga, Beatriz, essa questão de você entender os limites, né? Essa autocrítica que é saudável e, ao mesmo tempo, esse perfeccionismo que tira a gente até mesmo da nossa sanidade. Eu acho que precisa de um grande fator que, eu não sei se tu vai concordar, né? Você que é a profissional aqui, meu Deus, mas que é o autoconhecimento, né? Assim, eu acho que o autoconhecimento é muito importante, né? Como eu disse no começo, né? Eu sou muito perfeccionista. Para mim, as coisas têm que estar impecáveis, elas têm que estar organizadas, né? Hoje é um dia, por exemplo, que eu não estou conseguindo fazer muita coisa, né? Pelo simples fato de que as coisas não estão organizadas. Então, se elas não tiverem minuciosamente ok, eu não consigo fazer, né? E aí, por que eu digo isso? Porque muitas vezes coloquei em cima de mim mesma essa cobrança que tu ia falando aí, essa autocrítica que na verdade me afundava, né? Que na verdade me tirava até de mim mesma. Então, quando eu comecei a passar por um processo, né? Graças a Deus a terapia, viva a terapia. Eu comecei a passar por um processo de autoconhecimento, é que eu fui entendendo a necessidade desse equilíbrio e que eu não fui me culpando tanto, né? Eu não fui sofrendo tanto diante essa autocrítica, porque eu olhava para mim e eu entendia, não, isso aqui é preguiça, isso aqui é desejo de fazer, isso aqui é porque eu não tive possibilidade de fazer mais, ou isso aqui é porque certa coisa me impediu de dar mais, e que você vai sendo justo e misericordioso consigo mesmo, né? Porque uma frase também que sempre me diziam muito, tenha misericórdia consigo mesmo, né? Nossa, abrindo aqui meu coração no podcast. Mas sempre me disseram muito isso, né? Guarda aí, você que tá ouvindo essa frase, anota no seu caderno, no seu keep. Tenha misericórdia consigo mesmo. Por quê? Porque nós somos humanos e nós vamos ser tentados a essa posição de que nunca é suficiente, né? De que o que a gente faz nunca é suficiente em relação também aos outros, né? Em relação às coisas que a gente assume, seja profissional, seja em casa. Meu Deus, né? Será que a comida que eu faço, ela tá sendo suficiente para minha família, né? Será que o fato de eu encher os litros de água, né? A minha família percebe que eu tô ajudando dentro de casa. Então, assim, o ser humano, ele vai ter sempre, pelo menos eu acho, né? Esse negócio de ir se cobrando, né? Ir se cobrando e se colocando numa posição de que é culpado, pelo simples fato que ele quer ser autossuficiente. E a gente é falho.
E aí, quando toca na nossa vulnerabilidade, parece assim que tá rasgando tudo, né? Então, assim, é muito difícil aceitar que a gente realmente tem coisas que não dá conta. Exato. Olha, tu pegou no ponto muito legal. Tem coisas que a gente não dá conta e tudo bem. Aprendi isso na terapia também. E tudo bem, assim, claro, né? Para uma mãe escutar e tudo bem que ela não dá conta dos filhos dela, isso não é normal, não é fácil, né? Não é fácil a mãe, ai, tudo bem você não dar conta dos seus filhos. Porque ela entende que ela foi criada para aquilo. Ela é mãe, ela tem que dar conta dos filhos dela. Mas quando a gente vai percebendo o valor que nós temos e aquilo que muitas vezes a gente não vai conseguir fazer, a gente vai aceitando. Então, eu acho que por isso que eu trouxe aquela outra palavra, né? É um processo de autoconhecimento, mas também de aceitação da sua vulnerabilidade. Olha que coisa linda. Da sua vulnerabilidade. Tem até aquele livro, né? A Coragem de Ser Imperfeito. Isso, inclusive a gente tem grandes planos, tá? Com esse livro aqui na Casa Autêntica, Beatriz. Meu Deus, pois eu tenho que fazer parte e eu tenho que terminar de ler, né? Porque eu devolvi pra ti a metade. Então, então agora tu me devolve pra eu poder voltar aqui no podcast de novo. Mas, exatamente, o que diz nesse livro, que ele é muito famoso, muito conhecido, A Coragem de Ser Imperfeito, é de você aceitar a sua vulnerabilidade. Aceitar que você é fraco assim, né? No sentido de que você não vai dar conta de tudo, né? E de que você também não precisa dar conta de tudo, né? A autora, ela fala lá, a autora super renomada, tava agora em Austin esses últimos dias aí, tava acompanhando ela. Eita, como segue a autora? Ela estava num evento lá que fala das tendências de mercado. E aí ela falava exatamente de situações assim, que ela era palestrante e quantas vezes ela se cobrava em dar coisas que satisfizessem o outro, né? Que ocupasse ali o outro. E ela se colocava num ponto de se cobrar demais sobre isso, né? Então, olha, se você olha para a sua vida hoje, o pouco que você tem já dá frutos, meu irmão, aceite isso, né? Aceite isso, porque nem todo mundo foi feito para ser o Luciano Huck, né? Nem todo mundo foi feito para ser conhecido por todos, amado por todos. Não. Tem gente que foi feito para viver no esconderijo da sua própria vida. E aí? Então, assim, você vai ser menos infeliz ou menos indigno por isso? Não acho. Você, pelo contrário, né? Vai ser muito mais feliz porque tem uma coisa que só você sabe fazer e mais, tem algo que só você sabe ser, que é você mesmo. Esse é o caminho que a gente trilha na terapia, né? De um encontro tão profundo com você, conosco mesmo, que a gente entenda o papel, a missão, o que a gente pode dar, o que a gente não pode dar, onde a gente pode se envolver. E aí, assim, claro que a gente não vai ter controle de tudo, mas pelo menos vai trilhar um caminho o mais seguro possível, né? A gente sair do perfeccionismo não significa fazer tudo de qualquer jeito. Você pode continuar sendo dedicado, você pode continuar sendo extremamente criativo, excelente no que faz, você pode ser o melhor do mercado, ou então você ainda continua sendo o melhor amigo, você continua sendo o melhor namorado. Significa ter esse ajuste das expectativas reais com, às vezes, padrões que são impossíveis. Eu acho que não existe uma relação em que você não se frustre ou se decepcione, e se existir aquela relação é mentira, né? Porque isso é a questão da autenticidade que até a Beatriz foi trazendo, né, no início. E aí eu vou te dar aqui alguns caminhos importantes, tá? Para você sair desse perfeccionismo que muitas vezes pode te paralisar. A primeira coisa, trocar a perfeição por progresso. E aí, num processo de terapia, eu sempre falo, você não vai sair daqui sem problemas. Não tem como eu exterminar todos os problemas da sua vida. Mas você vai ter acesso ao que você evolui, né? O que antes era assim e agora é assado, mas que é muito melhor. Então, assim, ter esse olhar ao progresso. O que você já evoluiu? O que você aprendeu a fazer? Entender que feito é melhor que perfeito.
E aí, quando você, no seu trabalho, você pode fazer, apresentar, ajustar, voltar, né? A tua capacidade de aprender pode chamar muito mais atenção do que você fazer tudo perfeito de primeira. Teve uma vez que eu falei para nossa PC, a Gio, eu conversei com ela, e ela falou assim, eu quero que você faça um projeto para mim. E eu falei assim, que projeto? Eu falei assim, não, um projeto de uma coisa que eu tô pensando há muito tempo. Eu falei assim, pera lá, Giovana, você quer que eu faça um projeto de uma coisa que já tá na sua cabeça? Então, assim, claro que eu ia fazer alguma coisa Não que ia não dar. era, que não era do ajuste do que ela já estava pensando, e como muitas coisas foram se aperfeiçoando, né? Então, assim, mas pelo menos eu não falei, não, eu não vou fazer, né? Mas eu ia, me fala como você estava pensando e tudo mais. Então, assim, aprender também a terminar as coisas te ajuda a não ser tão perfeccionista, entender que você vai começar e você vai ter um prazo para terminar, né? Você vai chegar uma hora que mesmo que nem todo mundo esteja contente, você vai precisar lançar aquilo, né? E aceitar que errar faz parte de qualquer processo. Essa é difícil. Para os perfeccionistas, essa é muito difícil. Né? E assim, saber que os erros eles podem ser minimizados, ok? Pode ser que você minimize os erros, né? O seu valor não tá no que você produz, tá no que você é. E claro, você precisa produzir no seu trabalho. Você precisa produzir para a sociedade, você precisa produzir para você ter uma renda, mas o seu valor não está nisso. E aí, o último ponto que eu quero falar aqui foi o que a Beatriz trouxe. Desenvolver essa autocompaixão, desenvolver esse olhar de misericórdia, esse olhar profundo para você, né? De que você sabe quem você é e o que você pode dar. Beatriz, se você pudesse falar algo hoje para alguém que vive se cobrando demais, o que você diria? Vai pro Pilates. Tô brincando. O Pilates tá salvando a Beatriz. Gente, o Pilates é muito legal. Queria aqui, dizer para você que se cobra muito. Vá pro Pilates que você vai piorar mais, porque lá, gente, meu Deus, você faz coisas imagináveis. Mas o que eu diria para alguém que se cobra muito, eu acho que eu olharia para essa pessoa e, claro, faria essas motivações que tu fez aqui no final. Eu me recordo agora também de uma coisa, né, de uma experiência, de uma vez que eu fui para frente do espelho e fui falando coisas sobre mim, né? Eu fui falando coisas sobre quem era a Beatriz, o que era a Beatriz, do que a Beatriz gostava, tudo isso. E aquilo foi doloroso, né? Foi muito difícil, porque eu estava olhando para mim mesma na frente do espelho. Mas também foi muito fecundo, porque eu fui tendo essa experiência de compaixão comigo mesma, experiência de olhar para mim e amar quem eu era, amar o que eu fazia, amar o que eu entregava, de acreditar no meu potencial. Escute, né, aquelas pessoas que lhe amam, elas também vão te ajudar, né, a não se cobrar tanto, assim, a ter ritmo na vida, ter ritmo diante os problemas, né, da própria vida. E cuide de si, né, cuide de si para que você possa cuidar do outro, assim, você tendo misericórdia consigo mesmo, né, então se conecte com Deus, enfim, com a espiritualidade que você busca, porque isso também vai revelar quem você é. Eu sou católica, então eu acredito muito que Deus vai me conduzindo e Ele vai me dizendo aquilo que eu sou e vai me ensinando os meus limites. Então Ele vai me ajudando a me perdoar também, porque várias vezes é necessário essa autocompaixão, sem se vitimizar. Também entender que você precisa levantar também a bunda do sofá, porque não vai ser fácil, a vida não é fácil, mas que nós também não fomos criados para ser os perfeitinhos como o mundo entende, né? Não, nós somos criados para ser santos, para sermos bons, para ajudarmos uns aos outros, para viver a compaixão, a misericórdia, a alegria, a paz, a bondade, enfim, né? Não espiritualizando, mas espiritualizando foi para algo muito maior, né? Não foi para as coisas desse mundo. Então, quando também você se olha sob outra óptica, você entende que os limites que a rede social te impõe, ou que às vezes até você mesmo se impõe, nem são dignos do seu dedinho do pé para aquilo que você realmente é ou merece, né? Então, um abraço.
E um beijo pra você. Faça terapia também. Sim! Além de tudo, né? Faça terapia, gente, muito bacana te escutar, Beatriz Salaís, porque gente, agora o plot twist do podcast. A Beatriz é minha irmã. Beatriz, Beatriz é minha Uou! irmã mais nova, né? E assim, ver ela falando essas coisas hoje é muito interessante, porque há um tempo atrás ela só ia dizer que ela era péssima e fim, né? E então, que bom que a gente pode se atualizar, e é isso que a gente quer dizer para você que tá assistindo, tá? O perfeccionismo, ele é uma busca que nunca te satisfaz, mas talvez você não precise ser perfeito para ser suficiente. Talvez você só precise ser você mesmo, como ela disse. Beatriz, muito obrigada por estar aqui com a gente nesse episódio. Obrigada também pelas suas experiências trocadas. A gente vai te ver mais por aqui, hein? Vou Ai, meu gravar contigo. Deus, que legal. Ó, pode me chamar. Obrigada a todo mundo da Casa Autêntica. Quem quiser me seguir, @BeatrizCRDS, manda lá sua mensagem, seu depoimento. E se você veio pelo podcast também, né? Que fez sentido para você, manda lá que eu vou gostar muito de partilhar também com você. Um abraço, obrigada. É isso aí, a gente se encontra na próxima quarta-feira, às 12 horas. Até lá. Tchau, tchau. Os casos citados neste episódio são inspirados em atendimentos clínicos reais, mas os dados foram modificados para garantir o sigilo e a privacidade das pessoas envolvidas, em conformidade com o Código de Ética da Psicologia.